Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Espírita Iluminando Consciência. Mais uma vez estou aqui com muita felicidade podendo apresentar para vocês esse estudo, tentando trazer um pouco da nossa percepção sobre a vida espiritual de uma forma mais simples, para as pessoas perceberem como tudo está super conectado em todos os momentos em nossa vida. Quando a gente começa a estudar mais a vida espiritual, a gente percebe que até no cotidiano, no momento que a gente está no trabalho, no momento onde a gente está em casa com os nossos familiares, nós estamos sempre nos conectando com pessoas. E quando nós estamos nos conectando com pessoas, nós também estamos nos conectando com espíritos. Afinal, pessoas são espíritos encarnados. E na palestra de hoje eu vou tentar fazer com que vocês reflitam um pouco sobre essa conexão que a gente tem com os espíritos em vários níveis de como eles acabam interferindo, influenciando e auxiliando na nossa vida também, no caso dos positivos, de uma forma que a gente sempre está crescendo e aprendendo no contato com eles. Hoje, em específico, eu vou ler aqui a parte do livro dos Espíritos, que inicia com a pergunta número 459, que vai falar sobre a influência oculta dos espíritos. Então, teremos uma palestra bem interessante, onde a gente vai refletir sobre isso, sobre como os espíritos influenciam em nós e como nós podemos nos libertar de possíveis ataques energéticos que os espíritos negativos tentam fazer conosco. Como sempre, me apresentando, me chamo Francisco Ramos, alguns de vocês já me conhecem pela voz, e hoje, como a gente está transmitindo ao vivo no YouTube da Alternativa FM, também essa palestra aqui do Momento Espírita, quem quiser assistir pode ir lá no canal da Alternativa FM no YouTube e acompanhar visualmente também aqui a leitura e a interpretação do texto. Então vai ser um prazer poder participar com vocês tanto em áudio também como em vídeo. Como falei, me chamo Francisco Ramos e agora eu vou passar aqui a leitura do nosso texto. Pergunta número 459 para quem quiser acompanhar no livro. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa foi uma das perguntas principais que Kardec fez em relação ao mundo espiritual, porque esse era um questionamento muito forte na época. Se os espíritos estão em outro plano, num plano energético que nós às vezes não vemos, às vezes não ouvimos ou sentimos, eles podem interferir ou atrapalhar aqui na vida física, já que a vida física está em um nível de densidade muito diferente, afinal nós temos matéria, nós podemos sentir a matéria, e os espíritos vão lá e dizem que sim, que esses espíritos podem interferir e que muito mais do que a gente imagina. Eu vou ler aqui a resposta direitinho para a gente interpretar. Essa é uma das perguntas mais citadas quando se fala sobre o kardecismo. Os espíritos vão e respondem assim: muito mais do que vos imaginais. Geralmente a gente acha que não, quem manda na minha vida sou eu. Só eu vou lá, faço o que quero e não tem problema nenhum. E muito mais engano nós estamos tendo. Na verdade, os espíritos nos dominam de várias formas e é isso que eu vou tentar mostrar hoje com o texto que eu trouxe aqui. Continuando. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ordinário, para quem não sabe, é normalmente, é tipo isso, o tempo inteiro, geralmente, os espíritos estão interagindo com a gente em vários níveis e a gente nem tem noção direito disso. Por exemplo, nós temos um anjo guardião, não é? Um espírito muito evoluído que o tempo inteiro está influenciando a nós positivamente. Mas, infelizmente, nós também temos espíritos do nosso passado encarnacionista que não gostam muito da gente e, por esse motivo, eles acabam também influenciando, só que negativamente. Todos os dias, a todos os instantes, esses tais espíritos negativos tentam nos induzir ao erro e, como Deus é generoso e bondoso, ele colocou o nosso anjo guardião para quê? Sempre que não for algo que nós temos de passar energeticamente como um karma nosso, como uma causa da lei de causa e efeito, esse anjo guardião interfere impedindo a atuação desse espírito atrasado. Então a gente tem que ver como Deus é generoso, amoroso e bondoso conosco o tempo inteiro, nos auxiliando a ter forças para lutar contra esses espíritos. Mas, como é sempre dito, faça a tua parte que eu te ajudarei. Então, muito dessa proteção extra que os nossos anjos guardiães podem nos oferecer depende também de nós, de como nós iremos agir perante isso. E que tipo de atitude a gente pode tomar? O de sempre.
um Pai Nosso, fazer uma oração antes de sair de casa, ao chegar, agradecendo, ter uma vida onde você se conecte com Deus o tempo inteiro e use do seu livre-arbítrio para pedir para que os bons espíritos estejam sempre te protegendo e te auxiliando. Então, os espíritos, eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Mas, então, já que eles vão nos influenciar de qualquer jeito, que façamos a nossa parte para que só os positivos estejam nos influenciando. Assim a gente vai ter uma garantia de uma encarnação muito melhor e com menos sofrimento. A pergunta seguinte, que é a 460, vai lá e continua o questionamento. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos são sugerido? Então tá aí, tá, eu tenho meus pensamentos, a minha personalidade de Francisco e tudo mais. Além dos meus pensamentos aqui na minha cabeça, existem pensamentos que não são meus, mas eu acabo percebendo e entendendo como se fossem meus devido à interação com os espíritos? Aí vem a resposta. Vossa alma é um espírito que pensa. Então eu tenho minha individualidade como Francisco. E eu penso minhas coisas. Mas esses espíritos, essas energias que estão ao meu redor, ou então até pessoas encarnadas físicas, dão opiniões, pensamentos e energias que podem me fazer decidir coisas corretas ou erradas. Provavelmente em algum momento que você tentou tomar uma decisão na sua vida, um parente seu próximo ou um amigo seu próximo tentou lhe influenciar, olha, não faça isso não que vai dar errado. Ou então vá lá e faça, vai dar certo, pode acreditar. Então o tempo inteiro espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, estão nos influenciando, como eu falei, no trabalho, em casa, em qualquer local. E esse texto aqui, em específico, ele tenta nos mostrar isso, da importância de nós estarmos sempre firmes e convictos daquilo que a gente acredita, para que a gente possa fortalecer a nossa mente em relação a pensamentos negativos. Eu já expliquei algumas vezes em palestras, mas eu gosto sempre de lembrar da palavra virtude. Virtude vem do grego virtu, e virtu no grego significa força. Então, quando você é uma pessoa virtuosa, significa que você é uma pessoa que tem força para fazer a atitude correta, força para se manter no caminho do acerto. Então, toda vez que alguém te induz a querer fazer algo negativo, se você é alguém virtuoso, você terá força mental para reagir a essas falas, a essas críticas, e com essa força mental, você será capaz de transpor essas falas e essas comunicações. Infelizmente, hoje a gente vê na nossa sociedade muitas pessoas passando por problemas psíquicos como a depressão, o estresse, a ansiedade, e esses problemas muitas das vezes estão relacionados com a relação humana entre as pessoas. Alguém te estressa, alguém te cobra demais, alguém fala coisas que te machuca e faz você querer sempre produzir mais, ou então se sentir insatisfeito com a sua vida. E esse texto ele fala sobre essa força mental que nós devemos ter em nós mesmos, não só no sentido espiritual, mas sim no sentido físico também. Crer no meu potencial como pessoa e na minha capacidade de me transformar. Então, a influência oculta dos espíritos, que é dito aqui nesse texto, não é só em relação ao plano espiritual, é também relacionada ao plano físico e a minha relação com as pessoas que estão ao meu redor. Quantas pessoas não reclamam, poxa, minha mãe, meu pai, meu tio, ou então algum familiar sempre me critica e isso me deixa extremamente mal. Ele é um espírito encarnado. E esse texto aqui, ele vai tentar nos ensinar a ter força para acreditar em nós mesmos, em qualquer tipo de espírito que seja. Então, bora tentar aqui refletir como é que a gente pode reagir a isso. Eu trouxe aqui um trecho de um livro de John Fortune, que era uma escritora muito famosa no ocultismo, que ela explica sobre essa relação das energias e de como às vezes nós somos obsidiados tanto fisicamente por pessoas encarnadas quanto espiritualmente. E eu trouxe essa história aqui porque ela é uma história bem comum da nossa realidade, onde a gente pode perceber sobre essa influência oculta de pessoas encarnadas também e de como elas acabam tendo uma influência grande energeticamente em nós. Então eu vou ler aqui o texto aos poucos e trazendo as reflexões para a gente refletir sobre o ensinamento dele e de como criarmos essa virtude, essa força para vencer essa tarefa.
Nessa história do livro, ela conta a história de uma professora recém-formada, uma mulher que estava lá na faculdade, estava estudando muito bem, e ela tinha as melhores notas da sala. Então, ela tinha uma forma muito boa de lidar com as pessoas, de se comunicar e tudo mais. E assim que ela terminou de se formar, um colégio no interior chamou ela para trabalhar, não como professora, mas diretamente como diretora. Então imagina aí, uma moça jovem, acabou de sair da faculdade, vai para um colégio onde vários professores já atuam há muito tempo, várias pessoas já trabalham, várias pessoas já ambicionavam esse cargo e ela é posta diretamente como diretora. Imagine como as pessoas ficam ali naquela situação, extremamente incomodadas. E por estarem incomodadas, elas vibram energias diversas de incômodo em relação àquela situação. E se a pessoa não tiver uma boa ligação com o anjo guardião, com a proteção espiritual dela, ela pode acabar sentindo essa influência. Conta a história que essa professora, essa diretora, ela foi olhar o histórico desse colégio e ela percebeu que muitas pessoas estavam se demitindo por cansaço, por exaustão, por se sentir mal de trabalhar naquele local, pelo desgaste mental dessa situação. E isso já ligou o alerta dela. Poxa, o que é que está acontecendo aqui para essa situação estar tão desgastante? E ela resolveu conhecer cada uma das pessoas que trabalhavam nesse local para chegar à conclusão, o que é que está acontecendo aqui de diferente? E ela conversou com todas as pessoas e com um rapaz em específico que parecia muito bom, muito generoso, muito gentil, com muita boa vontade de ajudar ela, de fazer tudo, mas que a intuição dela chamou muita atenção. Poxa, tem alguma coisa de errada com esse rapaz, tem alguma coisa que não tá me descendo direito. Mas ela, como era meio inexperiente, deixou passar isso daí, não se atentou à intuição dela, que como a gente trabalha aqui no kardecismo, é muito importante a gente se conectar com essa intuição. Intuição, para quem não sabe, é uma palavra que vem lá do latim, que significa intuir. Tuir significa pensar ou pensamento, e in significa dentro. Então, quando você tem uma intuição, você está pensando com o seu espírito, diríamos assim. Você está sentindo a sua essência dizendo, cuidado com isso daí, cuidado com essa situação. Então, ela continuou a trabalhar normalmente e ela foi começando a trabalhar lá nesse local. Com o passar do tempo, ela percebeu que esse rapaz que ela tinha sentido essa intuição, ele era meio rude, ele era meio grosso, ele era meio agressivo nas falas. Para ela, ele parecia ser uma pessoa maravilhosa, mas com todos os outros funcionários, ele agredia verbalmente, ele falava palavras que faziam as pessoas se sentirem feridas. Então, ele, de certa forma, tinha uma energia e uma influência no local negativa. Assim como um espírito atrasado também tem, e às vezes também nos influi. Para a gente observar como essa obsessão ela ocorre tanto no nível físico quanto no nível espiritual. Eu estou correndo aqui por causa do horário para a gente conseguir terminar a história todinha. E aí conta que ela começou a perceber que ele estava fazendo manipulações para que ela desacreditasse do poder dela, do conhecimento dela como diretora. Ele começou a fazer críticas para várias pessoas do ambiente para que eles duvidassem da autoridade dela. Isso começou a fazer ela se sentir mal. Quando a gente estuda lá no Espiritismo, a gente entende que essa sensação negativa, ela acaba dando abertura para os espíritos atrasados nos atacarem, nos influenciarem a sentir cada vez mais tristes, cada vez mais inseguros. E eles absorvem a nossa energia para que a gente se sinta assim. Se ela tivesse um cuidado espiritual melhor, fizesse as orações dela, se firmasse, provavelmente ela não deixaria esse tipo de energia afetar ela. Ela teria uma confiança maior na pessoa que ela é e não deixaria isso atrapalhá-la. Continuando, esse rapaz ele começou a criar várias intrigas nesse colégio. Ele começou a dizer que a faxineira do colégio estava roubando. Só que era um absurdo. A senhora faxineira era muito tranquila, gente fina, todo mundo gostava dela. E ele começou a criar tanta coisa que ele forçou essa diretora, com a argumentação, a demitir a faxineira. E aí conta a história que isso já foi um grande erro. Ela deixou a influência negativa desse homem afetar ela. Assim como, às vezes, a gente deixa a influência do espírito atrasado nos levar a tomar uma atitude errada, a repetir um comportamento nocivo, a não se cuidar e por aí vai. Para a gente ver como a obsessão ela tem vários níveis. A gente sabe que tem a obsessão,
tem a fascinação e tem a subjugação. A obsessão é um nível mais tranquilo, diríamos assim, onde o espírito tem uma certa influência, mas a gente ainda consegue se libertar dele. A fascinação é quando a gente começa a perder a nossa força em relação a esse espírito, ele começa a dominar a gente, e a subjugação é quando a gente já não consegue mais ter força nenhuma espiritual para lutar em relação a esse espírito, mas segundo o próprio livro, se a gente tiver muita fé, muita força de vontade, a gente é capaz de se fortalecer e de vencer essa atuação. E a gente vai ver como os níveis de atuação desse rapaz, no trabalho dela, um rapaz encarnado, físico, foi fazendo ela entrar nesse nível de subjugação. Para a gente ver como isso acontece no dia a dia. É no trabalho, é na família, tem algum parente seu que te critica muito, que fala mal muito para você, de você, para todo mundo, ele pode estar atuando energeticamente em você, não só verbalmente, para agredir espiritualmente também a sua essência. Depois de um tempo, depois de conseguir demitir essa faxineira, esse rapaz continuou colocando influência na cabeça dessa diretora, fazendo ela duvidar das escolhas dela, fazendo ela duvidar de que ela era uma boa profissional, e ele arrumou uma briga com outro professor nesse colégio. E ele também foi para cima dela para fazer ela demitir esse rapaz. Só que ela estava achando estranha. Poxa, como assim? Esse professor é muito bom. Como assim você está dizendo que ele fez isso e isso? E toda vez que ela tentava bater de frente com essa pessoa, pela lábia, pela argumentação que esse homem tinha, ele começava a dominar ela energeticamente. E os espíritos que estavam com ele também ajudavam nessa influência para fazer ela duvidar cada vez mais dela. Conta a história que ela tinha um diário de anotações, onde ela anotava as coisas que tinham acontecido no dia dela. E ela tinha várias anotações positivas em relação a esse professor, dizendo que ele era um ótimo profissional, e nem ela estava conseguindo entender. Poxa, eu nesse instante fiz um elogio a esse professor aqui no meu caderninho, e agora eu já estou pensando que ele é uma pessoa péssima depois que eu conversei com fulano. Então a gente tem que também prestar muita atenção nas pessoas que nós mantemos ao nosso redor. Essa pessoa te eleva, ela faz você ter confiança em você e faz você querer crescer espiritualmente, ou essa pessoa faz você se sentir mal? As pessoas sempre relatam lá no centro espírita: Francisco, eu fui para perto de fulana ou perto de um parente meu, eu comecei a me sentir mal, comecei a me sentir cansado, eu cheguei em casa esgotada, eu só consegui dormir. E essa moça, ela relata na história que ela começava a sentir dor de cabeça quando estava perto dele, que ela sentia o corpo dela fraco, que às vezes ela chegava na escola para trabalhar e ela estava alegre, feliz, cheia de energia, de boa vontade para fazer tudo, e quando ela percebia, não tinha passado nem meia hora só de ter conversado com ele, ela se sentia mal, esgotada. E infelizmente isso é algo que acontece com muitas pessoas, a gente vê muito isso, as pessoas reclamando sobre como se sentem desgastadas pelo trabalho, pela família, enfim, por vários motivos. E o texto ele vai se aprofundando dizendo que não, olha, tem como a gente vencer essa influência negativa desse tipo de pessoa com a nossa fé, com a nossa conexão com Deus, com a nossa conexão com o espiritual. E aí continua a história. Essa mulher ela começou a ficar cada vez mais em dúvida em relação a ela mesma. Será que eu sou mesmo uma boa profissional? E acabou que aconteceu um atrito entre esse rapaz que eu estou citando desde o início e essa diretora. E olha as frases que ele falou para ela. Você é uma incompetente. Olha o peso energético que ele colocou nisso. Você é uma incompetente. E ele colocou tanta certeza que ela começou a duvidar. Poxa, será que eu sou incompetente mesmo? Observe como na sua vida acontece isso também com essa tal pessoa que você deve estar lembrando que te faz isso também. Você tá lá bem tranquilo, tranquila, mas quando essa pessoa te faz uma crítica, é como se ela tivesse machucado você de verdade. Então, observe, existe a obsessão física e também a obsessão espiritual. Aqui nesse nível ele já está mais ou menos na fascinação, porque ele está conseguindo fascinar ela tanto que ela duvida se ela é competente, sendo que ela foi uma das melhores alunas da sala, com as melhores notas, e ela ganhou o cargo exatamente por causa da competência dela. Observe como você passa a duvidar das suas virtudes de acordo com as relações que você tem. E aí continua, ele falou, você é um incompetente, você vai admitir a todos hoje que você é fraca. Quantas pessoas não duvidam, às vezes, da sua habilidade, da sua força para poder fazer um bom trabalho? Quantos não criticam você e fazem você duvidar se você é mesmo capaz? Você não tem confiança nenhuma.
Olha como ele foi minando através de palavras e energia também a autoconfiança dessa mulher. E é dito nesse texto que toda vez que ele fazia isso, ele olhava firme nos olhos dela, que ele colocava as mãos nos ombros dela, meio que mostrando, ó, eu que domino aqui, você tem que aceitar que o que eu estou falando é a verdade. Olha de novo esse contexto de influência sobre essa pessoa. Ele o tempo inteiro dizia: "Você é inexperiente, você não sabe fazer nada, peça demissão". Olha como ele foi colocando palavras e energia para ir tirando a força mental dessa pessoa. A mesma coisa acontece na sua família, provavelmente no seu trabalho, e se você não tiver força para dizer: "Não, eu não sou, inexperiente coisa nenhuma, eu não sou incompetente coisa nenhuma". Se você não tiver força energética para confiar no seu potencial, a influência oculta, tanto dos espíritos, que é o tema do livro, quanto das pessoas físicas, vai te abalar. E você não pode deixar isso acontecer. Continua a história dizendo que esse rapaz começou a minar tanto a confiança dessa moça que ela entrou num estado depressivo. Ela começou a duvidar tanto da capacidade dela que ela pediu uma licença, um afastamento do trabalho, porque ela vivia cansada. Ela ia para o trabalho, começava a sentir dor de cabeça e não melhorava com nenhum remédio. Conta a história que ela começou a ter desmaios no trabalho, de tão forte que era a influência energética desse rapaz, e que por isso ela pediu um afastamento, porque ela basicamente vivia chorando. Ela às vezes saía do posto de trabalho para ir chorar no banheiro, de tão forte que era essa influência. Conta a história que durante esse período que ela ficou afastada, esse rapaz assumiu o local de diretor temporário, já que ela tinha pedido a licença, e que durante esse momento que ele estava lá como diretor, o mal-estar dela acabou em boa parte. Simplesmente ele conseguiu o que queria, a influência energética dele cedeu e não tinha mais tanta força sobre ela. Mas nesse último estado aqui, quando ela pediu o afastamento em si, ela já estava provavelmente no nível de subjugação, da obsessão física dele. Conta a história que durante esse tempo que ela ficou afastada, ela foi para o médico receitou vários remédios e que depois de um certo tempo ela buscou um auxílio espiritual. Ela se sentia muito cansada e um parente dela falou: vai lá no centro espírita, toma um passe, assiste umas palestras para ver se você melhora. E ela disse que foi ao centro espírita, que lá ela recebeu atendimento espiritual, cuidados, passes e tudo mais, e que ela passou a reagir. Ela começou a perceber que realmente, toda vez que ela ia no centro, recebia passes e ouvia as palestras, ela se sentia mais forte, mais confiante de novo, como ela era antes. E conta-se nesse livro, nessa história, que espiritualmente foi isso mesmo que aconteceu, que os guias da casa foram auxiliando a afastar esse tal espírito obsessor, esses espíritos que atuavam com esse rapaz, e que aos poucos ela foi começando a ter força energética de novo. Que ensinaram a ela os hábitos que a gente tanto ensina aqui a vocês, o hábito de fazer a prece ao acordar, antes de dormir, antes de sair de casa, quando chegar no trabalho pedindo para ter um bom dia de trabalho. Foi ensinado também a ela o culto do evangelho ao lar, e todos os meios que a ordem que ela começou a frequentar espiritual ensinava como sendo o correto para ela ter uma força espiritual atuante. E é dito que ela começou a se sentir cada vez melhor, que antes ela tinha olheiras, o cabelo dela começou a cair, porque a gente sabe que quando afeta energeticamente o nosso corpo físico, a gente começa a ter também sintomas nele, do fator espiritual e do fator energético. E conta que ela voltou a ter a vitalidade, voltou a ser alegre, voltou a fazer exercícios e tudo mais, só que o tempo da licença dela estava acabando. Então ela tinha de voltar a trabalhar naquele mesmo colégio. E aí foi a prova de fogo dela. Conta a história que ela chegou lá no primeiro dia para trabalhar e, como sempre, ela estava muito bem, muito alegre, cheia de energia, motivada para fazer o trabalho dela, e que quando ela chegou, ela simplesmente voltou a sentir tudo aquilo que ela sentia antes. Quando ele deu bom dia para ela, ela já começou a se sentir esgotada, começou a se sentir fraca, começou a se sentir mal e começou a reapresentar todos os sintomas que ela tinha antes, a ponto dela ter desmaiado no trabalho e ter sido levada para o hospital, onde lá o pessoal da casa espírita foi ajudar ela e tudo mais, e ela voltou a reagir um pouco. A partir disso, ela percebeu que realmente era espiritual aquela situação.
ela começou a fortalecer energeticamente ela ainda mais e se preparou para voltar a esse trabalho no dia seguinte, agora sim com mais força energética. Resumindo muito a história, porque o tempo já está acabando, ela sim conseguiu vencer energeticamente a influência desse rapaz e ela conseguiu comprovar que ele já cometia vários erros de desvios financeiros, entre outras coisas, no colégio, a ponto de ter demitido ele. E quando ela demitiu esse rapaz, todo mundo do colégio sentiu um grande alívio. As pessoas começaram a voltar a ser mais felizes e realizar um bom trabalho lá. Infelizmente, nem sempre as histórias são assim positivas. Geralmente a pessoa que sente esse ataque energético que desiste do trabalho, se afasta, enfim, porque a gente sabe que a vida nem sempre é assim. Nem sempre a pessoa se fortalece e consegue sair, principalmente de um estado depressivo, que a gente sabe que precisa de auxílio psicológico, psiquiátrico, e que o auxílio espiritual é complementar. É bom você fazer os dois, se você quiser, e você vai ser muito bem atendido aqui nas casas da cidade. Eu trabalho no Centro Espírita Os Humildes de Jesus, mas a gente sabe que o pessoal do Centro Rock, do Pirajá, do Luz e Caridade, do Deus e Caridade também auxiliaria com muita presteza e carinho a todos vocês. Então, é isso, o tempo já está acabando, eu vou dar só mais algumas considerações aqui de vocês que se sentiram identificados com essa história dessa moça, do que vocês podem fazer para se proteger e se fortalecer desse tipo de situação energética. Como eu falei, essa influência é tanto oral, de uma pessoa física, de um espírito, quanto espiritual, porque o fator energético está influenciando. Estudando mais o kardecismo, vocês vão entender porque eu estou dizendo que tem essas duas conexões. Mas se você não acredita no espiritual, também siga esses padrões que eu vou ensinar aqui, porque também vão lhe auxiliar da sua forma, do seu jeito de observar o mundo. Nós, no kardecismo, estudamos muito o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E esses dois livros, em principal, eles sempre tentam nos ensinar a perceber a relação de força espiritual que nós temos com os nossos guias. Então, sempre faça orações para o seu anjo guardião. Sempre tenha momentos diários de meditação para você se sentir conectado com esses espíritos e para que assim você possa se fortalecer com eles, para que assim você tenha a certeza de que você está amparado. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coletânea de preces específicas para cada necessidade. Lá tem a prece aos anjos guardiães. É uma prece excelente que você deve sempre fazer para se manter conectado com o teu anjo guardião. Tem também a prece de Caritas, que é uma prece muito bonita, que também fortalece muito a nossa relação com o espiritual. E lá tem vários tipos de prece. Tem a prece contra os espíritos endurecidos, que são esses espíritos e essas pessoas que atuam de forma bem negativa na nossa vida, entre inúmeros outros textos e conhecimentos que podem te fortalecer. Então, aprendam, estudem sobre isso, que vocês vão ver o quanto vocês podem crescer espiritualmente e o quanto vocês podem aprender a lutar energeticamente sobre isso. O ponto principal da explicação aqui, para quem não entendeu ainda, é a força do verbo, a força da influência das palavras e a força da influência energética também. Observe as frases que esse rapaz disse: você é incompetente, você é fraca, te falta confiança. E em vez de lutar energeticamente contra essa situação e dizer, não, eu não sou incompetente coisa nenhuma, essa moça, ou então um rapaz, enfim, não importa a história, começou a duvidar de si mesmo e pensou, poxa, talvez eu seja realmente incompetente. E a partir disso, esse espírito obsessor, ou essa pessoa física, foi quebrando a força mental dessa pessoa. Então, a minha dica principal aqui é: tenha mais confiança em você. Se alguém te taxa como incompetente, pense, eu não sou incompetente coisa nenhuma. Liste objetivos e liste coisas que te fazem mostrar para você mesmo que você é competente, sim, que você pode aprender e estudar, sim, e que você pode sim ser isso daí que a pessoa diz que você não é. Então, tenha fé, sempre ore muito, com muita firmeza, e sempre questione, eu não sou isso daí nada. E se eu for realmente incompetente, eu vou estudar até que eu deixe de ser. Sempre tem essa força para lutar contra essas influências negativas. Porque a gente vê muitas pessoas dizendo, eu tô em casa, eu não consigo levantar, eu tô com desânimo, e os meus pensamentos não me deixam em paz. As pessoas dizem isso. E elas falam que os pensamentos delas, às vezes, dizem,
você é inútil, você não é bom, você não vai conseguir melhorar de sua vida nunca. Lute contra esses pensamentos e argumente contra eles, porque essa vai ser a sua maior arma. Faça a sua oração, fortaleça-se, e enquanto você confia mais em você mesmo e na sua potência. Assim você vai perceber que essa força, dessa virtude que eu falei lá no início, é a maior força que você pode ter. Deus está com você se você tiver fé e se você tiver confiança, e maior que ele nada será. Então tenha certeza dessa tua capacidade. Da mesma forma que esse rapaz aqui, dessa história que eu contei, conseguiu influenciar ela negativamente, você também é capaz de se influenciar positivamente para vencer essa situação. E aí você vai sim conseguir mostrar a verdade na situação, proteger você e também outras pessoas que possam vir a ser influenciadas. Na psicologia, talvez esse tipo de pessoa seria chamada de pessoa narcisista, ou então com algum tipo de distúrbio de personalidade, de mitomania, de mentiras e de manipulação. Mas é dever seu aprender a se fortalecer e se proteger desse tipo de pessoa. Porque, infelizmente, nós estamos num plano onde, tanto espiritualmente quanto fisicamente, muitos ainda estão em atraso. E é dever nosso fortalecer a nossa fé, a nossa conexão com o divino, para que assim nós possamos lutar em relação a isso tudo. O tempo, infelizmente, está acabando. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Eu espero que tudo que eu passei aqui possa fortalecer a mente de vocês em relação a esses conhecimentos. Eu vou tentar colocar no link aqui, embaixo desse vídeo aqui no YouTube, os textos dessas preces para quem quiser fazer. E é isso. Um grande abraço. Eu espero que vocês possam acompanhar os próximos vídeos e palestras aqui do nosso Momento Espírita na Alternativa FM. E eu sempre desejo a vocês o seguinte, que o sucesso seja a única possibilidade na vida de cada um de vocês e que o grande Mestre Jesus sempre os proteja.